Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração, nosso centro Karbar Schutel. Mais uma noite em que estamos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos, com muita alegria, com muita satisfação de poder participar, um pouquinho, transmitir um pouco, na verdade compartilhar, o estudo do Livro dos Espíritos com aqueles que estão interessados, que querem de alguma forma aprender um pouquinho mais, sobre nossa doutrina. Como sempre, nós vamos iniciar com a nossa prece, rogando ao mais alto que possamos ter um bom estudo, uma boa noite de reflexão, que possamos pensar um pouquinho sobre as questões que serão colocadas, tentar de alguma forma entender aquilo que é colocado em cada uma das questões, aquilo que também não pudermos compreender, que possamos, numa próxima oportunidade, que tenhamos então paz e tranquilidade no nosso estudo, que sejamos amparados pelo Mestre Jesus, pelos Espíritos maiores, e com a sua permissão, então, nós iniciamos o nosso trabalho de hoje, visando sempre a nossa evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, nós estamos aqui no livro 2, livro 2 do Livro dos Espíritos, capítulo 6, na verdade, capítulo 6. No último estudo, feito pela nossa amiga Cláudia, foi comentado um pouco sobre o estado errante dos espíritos, Nós vimos que depois que nós desencarnamos, na grande maioria, nós ficamos aí num estado de erraticidade. Alguns podem ficar, por exemplo, em colônias espirituais, como o nosso lar, por exemplo. Mas nós temos também aqueles que ficam na erraticidade, que a gente chama, E essa erraticidade, onde será, Onde será que fica, os locais onde esses espíritos errantes vão se deslocar, Esse o assunto de hoje. Então a gente vai falar um pouco sobre mundos transitórios, que são as questões 234 até a 236 do Livro dos Espíritos, tá? Então, começando pela 234, ele pergunta assim: como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes, como estações e locais de repouso? E a resposta: sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade. Estado sempre um pouco penoso, Esse estado de erraticidade, basta a gente imaginar aí como se a gente estivesse vagando, imagina se você não tem uma casa, uma casa fixa, um domicílio, e você fica vagando de cidade em cidade, como os andarilhos. É um estado, de certa forma, bastante penoso, Então, esses mundos transitórios, ele continua aqui, são posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Então, você veja que até mesmo esses mundos transitórios, assim com aqueles mundos mais evoluídos, até mesmo para esses mundos transitórios, é preciso que exista uma certa graduação, que exista uma certa evolução do espírito, para ele poder ficar, repousar, seja nesse ou naquele mundo transitório, E como ele diz aqui, nele gozam de um bem maior, de um bem-estar maior ou menor. Então depende também
do nível de evolução, né? Aí ele continua perguntando assim: os espíritos que habitam nesses mundos podem deixá-los à vontade? Ou seja, pode sair na hora que quiser, entrar na hora que quiser, né? A resposta é sim. Os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem onde devem ir. Imaginai-os como aves que de passagem pousam numa ilha para refazerem as suas forças, a fim de alcançarem o seu destino. Então, são entrepostos, basicamente, assim, né, para aqueles que estão viajando, talvez até para aqueles que, na verdade, já têm um destino certo, né, um orbe, onde ele vai efetivamente finalizar a viagem dele, né, vamos dizer assim, e nesse entreposto ele consegue fazer uma pausa, né, como se fossem aves que fazem aquelas migrações, né, que passageiramente ela chega, repousa, fica um pouco e logo depois já consegue continuar a viagem, né, consegue alçar voo novamente. Então, basicamente, seria assim que funciona a questão desses mundos transitórios, né? Na questão 235, ele pergunta assim, ó, os espíritos progridem durante a sua estada nos mundos transitórios? Ou seja, será que serve simplesmente de passagem? Ou de alguma forma ele tem algum aprendizado, ele tem alguma evolução, né? Alguma progressão, mesmo que seja de passagem, né? Nesses mundos? E a resposta, certamente. Aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. Então, tem uma certa lógica nisso, né? Não existe lugar onde você não aprenda nada, não é verdade? Em toda a ação, em toda a nossa caminhada, mesmo que a gente não enxergue, né, existe sempre uma evolução que a gente consegue obter, mesmo que seja nesses mundos transitórios, que são coisas passageiras, né, locais que a gente vai ficar momentaneamente, né, a fim de conseguir alcançar um estágio melhor, né, como ele diz aqui, né, para obter a permissão de alcançarem lugares melhores, né? E ascender à posição dos eleitos. Então, mesmo que seja uma coisa passageira, mesmo assim existe algum aprendizado, existe alguma evolução. Na verdade, talvez faça até parte mesmo do plano, né? Que foi designado para nós, por aqueles espíritos maiores, né? Para que a gente consiga, de repente, até de uma forma mais fácil chegar a um determinado local que a gente está almejando, né? Aí a pergunta 236, ela pergunta-se o seguinte, ó, os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Então você imagine assim um planeta, né? Pode ser de repente até por exemplo, uma lua, né? Um satélite natural, um orbe que esteja aí girando no universo. Será que esse planeta ele é destinado perpetuamente apenas para espíritos errantes? Será que um dia ele não vai ser morada de algum nível, né, específico de espírito, né, dentro das evoluções? E aí a resposta diz assim, ó, não, a sua posição é apenas temporária, ou seja, ele é um destino de espíritos errantes, mas temporariamente, ele não vai ser sempre assim. Aí a pergunta, são eles ao mesmo tempo habitados por seres corporais? Será que existem pessoas encarnadas, seres encarnados nesses orbes? E a resposta é, não, a sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Então veja que interessante, são orbes, são planetas
que são estéreis na sua superfície. Se a gente verificar, por exemplo, Marte hoje em dia é um planeta lá que aparentemente só tem poeira, né? E estão procurando, né, as missões espaciais que conseguiram chegar lá estão procurando sinais de vida, mesmo que seja as mais primitivas, né, mais elementares. Mas a princípio é um planeta árido, estéril, não tem ser vivo e não tem condições, né, não tem assim, como ele perguntou aqui, não tem elementos, né, que poderiam suprir a necessidade de um ser humano encarnado. Mas aí a questão é que nesses planetas, por não estarem encarnados, né, os espíritos estão só de passagem, eles não têm necessidades materiais. Então é por isso que, na verdade, eles acabam sendo pontos de passagem, né? Existe então uma causa e efeito aqui, né? Eles são estéreis justamente porque são locais de passagem e porque passam por eles espíritos desencarnados que estão no estado da erraticidade, né? Não são encarnados, então eles não têm necessidades materiais. Continua na pergunta. Essa esterilidade é permanente ou resulta da sua natureza especial? Ou seja, por ele ser lá um local, um mundo transitório, por ele ter essa especialidade de ser um mundo transitório, é por isso que ele é estéril? E a resposta diz o seguinte: não, eles são estéreis transitoriamente. Então, vai chegar um momento em que essa esterilidade não vai existir mais. Ele vai passar a ser um local onde vão haver recursos materiais para seres que estiverem, por exemplo, reencarnando nesse planeta. Então, ele vai deixar de ser estéril e vai passar a fornecer recursos, né? E aí ele continua: esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais, né? Uma curiosidade até meio desnecessária, mas a pergunta, né, para saber, mas se ele é estéril e não tem recurso nenhum, então ele não tem belezas naturais, né? São planetas feios, vamos dizer assim. E aí a resposta diz: a natureza se traduz pelas belezas da sua imensidade, que não são menos admiráveis das que chamais de belezas naturais. Então, nós que estamos aqui no planeta Terra, consideramos belezas naturais coisas que a gente supõe que sejam muito maiores, né? Então, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, uma grande mata, né? Uma floresta amazônica, são coisas exuberantes, e daí seriam as belezas naturais. Mas pelo que coloca aqui na resposta, a beleza está em todo local, né? Nas imensidades das naturezas, mesmo aquelas que a nossos olhos são estéreis, né? Então é uma questão de ponto de vista na realidade, né? Continua a pergunta aqui, ó. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado? E aí a resposta diz o seguinte, ó: já esteve. E em que época? Durante a sua formação. Continuando aqui então, pessoal, em que época ele fala? Durante a sua formação. Então vocês vejam que interessante, né? A Terra, como é sabido até pela própria ciência, né? Lá no seu início de formação, a Terra era um planeta inóspito, estéril, não tinha fonte de recurso natural para seres vivos, né? Muito menos para seres encarnados como nós enxergamos agora os seres humanos, né? Nós mesmos, né? Como seres encarnados. Então, durante a sua formação, ela já foi uma Terra estéril, um planeta estéril, né? Provavelmente houve passagens de espíritos errantes naquela época, né? De formação da Terra que passaram por aqui. Porém, ela progrediu e agora ela dá condições de haver a reencarnação de seres humanos, né?
Então, os planetas, todos os orbes, eles vão se modificando ao longo do tempo, né? E vão passando aí por várias etapas, né? Ele começa como um mundo transitório e pode chegar a ser, né, um planeta onde haja condições da vida, né, da reencarnação de seres humanos e até de outros espíritos mais elevados, por exemplo, né? E pode ser até, inclusive, a casa daqueles espíritos que não necessitam mais de reencarnação, né? Eventualmente. E aí existe uma nota aqui do Allan Kardec, que ele fala o seguinte, ó. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida está em toda a parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre esta massa informe, neste árido caos onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, aí procuraram refúgio. Deus quis que mesmo nesse estado imperfeito, ele servisse para alguma coisa, né? Quem então ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros, né, dos outros planetas? Deus não os teria feito senão para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras, e inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia de mundos ainda impróprios à vida material, e portanto povoados de seres viventes apropriados a este meio, há alguma coisa de grande e de sublime, onde se encontra, talvez, a solução de mais de um problema. Então, ele coloca aqui mais ou menos o que eu comentei agora há pouco, né? Que, por exemplo, a Terra, no seu estado de formação, lá no início, né, da formação do planeta, não quer dizer que ela não tinha condições de abrigar espíritos, né, que estivessem na erraticidade, por exemplo, né? Ela permitia que houvesse o pouso de alguns desses espíritos como o mundo transitório que ela era, né? E depois, com a sua formação mais apropriada, começou a permitir, então, que aqui viessem seres mais materiais, né? Seres materiais encarnados, que no caso somos nós, né? Desde que o Homo sapiens começou a povoar aqui essa terra, né? Então, a gente percebe que é uma escala, né? Começa como um mundo transitório, vai evoluindo, progredindo na sua formação, né? Desenvolvendo as atmosferas, por exemplo, a água, né? Os elementos que servem de suprimento para um corpo material, né? Se manter, inclusive o corpo dos animais, né? Que estão aqui na Terra. E posteriormente, então, chega nos níveis mais elevados de formação. E aí, eu destaquei aqui alguns textos que eu tirei das pesquisas aqui na internet. Alguns textos, por exemplo, aqui que aparecem no Nosso Lar, alguns que aparecem aqui no Consolador, que foram ditados pelo Emmanuel, né? No livro Libertação, do André Luiz, no livro Voltei, do irmão Jacob, No Mundo Maior, O Pensamento de Emmanuel e Cidade no Além. Então vamos lá. Alguns pedacinhos que eu tirei aqui, ó.
Finalidade dos mundos transitórios. Mundos transitórios são mundos destinados particularmente aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de campos onde descansam de uma longa erraticidade, estados sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde gozam de maior ou menor bem-estar. Os mundos transitórios não se prestam à encarnação de seres corpóreos, porque estéril é neles a superfície, e os que os habitam de nada precisam, como a gente tinha falado anteriormente, né? São planetas áridos, não têm condições de fornecer estrutura para seres encarnados, né? Corpóreos. Essa esterilidade é, contudo, transitória, como a gente também já comentou. A Terra, por exemplo, já foi um mundo transitório durante a sua formação. Hoje é um planeta de expiação e provas, prestando-se, portanto, à encarnação e à reencarnação de espíritos necessitados de passar pelas vicissitudes que o planeta oferece. Ok? Regiões ou esferas espirituais. Vizinhas à crosta da Terra, no plano extrafísico, existem regiões ou esferas espirituais de diferentes graus evolutivos, caracterizando-se desde simples postos a verdadeiras cidades espirituais. Essas regiões se dividem gradativamente em lugares de sofrimento e ignorância, até aqueles onde o espírito, em estado de maior entendimento, é feliz. Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para nós invisível, ao redor da Terra, né? Destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra da redenção. Estas fazem parte das chamadas zonas inferiores. Então, ao redor do nosso planeta Terra, a gente tem essas regiões, que a gente chama de regiões inferiores, né? Muitas vezes chamadas de umbrais, né? Onde existe essa preparação. Veja, achei muito interessante aqui, ó, para as primeiras manifestações de remorso e de arrependimento, né? Que é o início, são as etapas iniciais para se conseguir fazer uma mudança, né? Aqueles espíritos, entidades perversas ou renitentes no crime, né? Por exemplo, a série Nosso Lar nos esclarece a respeito dessas diversas regiões espirituais. Na obra Libertação, no capítulo 4, há referência a uma cidade situada no vasto domínio das trevas, que é limítrofe com a Terra, assim descrita por André Luiz. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobriu o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras, de grande tamanho, de uma espécie que pode ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros do meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Então, é um exemplo, né, dessas zonas inferiores que foi citado, que existem, né, ao redor aqui do nosso planeta.
No livro Voltei, do irmão Jacob, o autor nos fala de uma coluna espiritual situada em esferas mais elevadas. A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. A que país, afinal, fora eu arrebatado pela morte? Teria subido a terra ao céu, ou teria o céu baixado para a terra? Vi desdobrar-se ante meus olhos enlevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. Atravessávamos extensas e formosas avenidas marginadas por vegetação caprichosa e linda, quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Cantavam estáticos, glorificando a divindade. Então, você verifica que aqui já são casos assim de esferas que já foram preparadas justamente para a estadia mais demorada, né, de um ser depois de desencarnado, né? Principalmente quando ele já tem um certo merecimento, nesse caso aqui, né? Ele já tem um certo merecimento de estar numa esfera um pouquinho mais elevada, né? Aí nós temos aqui um texto que fala sobre Kardec e os mundos transitórios. Ele fala assim, ó: seriam os mundos transitórios de que os espíritos superiores falaram a Kardec essas mesmas colônias ou regiões espirituais que André Luiz descreve? Evidente que tais locais são destinados aos espíritos desencarnados, né? Ainda necessitados de reencarnações, portanto, espíritos errantes, né? E intimamente ligados ao nosso planeta pelas ações cometidas no pretérito, no passado, né? O fato de os espíritos que fizeram o Livro dos Espíritos terem afirmado que a Terra foi um mundo transitório na sua formação planetária, levou Kardec a dizer: assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem da Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos naquela massa informe, naquele árido caos onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então seria a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Segundo Emmanuel, nós podemos conceituar de 3 maneiras, para efeito de estudo, a palavra moradas mencionada no Evangelho de Jesus. Então, aqui é uma interpretação de Emmanuel para quando Jesus fala nas moradas, né? Há várias moradas na casa de meu pai, né? Ele dividiu aqui em 3 maneiras de interpretar, conceituar, né, essa palavra moradas. A primeira seria, então essas moradas seriam os mundos que formam o universo, onde outras humanidades realizam a marcha evolutiva, né? Que é mais, vamos dizer, mais natural da gente entender, mais intuitivo, né? Outro conceito de morada seriam as diversas zonas espirituais, superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas,
que seria o caso do nosso lar, que foi citado aqui, né? E as demais colônias espirituais, né? Que existem, que são muitas, né? E depois um terceiro conceito seria os vários departamentos da mente onde se demoram pensamentos e reações, dramas e tragédias, anseios e realidades do espírito. Então, no final das contas, a nossa casa mental acaba sendo também um tipo de morada que Deus nos proporciona aqui, né, no universo onde a gente está habitando, né? Então, achei interessante essa conceituação aqui do Emmanuel para a palavra moradas, né? Pode ser desde o planeta que a gente habita, pode ser uma colônia espiritual, pode ser um planeta transitório, um mundo transitório, onde a gente vai só de passagem, e pode ser também o nosso departamento mental, né, que ele chama aqui, né? A nossa casa mental, onde a gente guarda os nossos pensamentos, né? Nossos anseios, reações e assim por diante, tá bom? Continuando aqui, ó. Ninguém poderá imaginar quantos mundos habitados realmente existem, mas nenhum espírita põe em dúvida que inúmeras humanidades vivem nesses mundos, felizes ou em alguns infelizes. Os departamentos da mente são outras tantas moradas individuais, como repositório das realizações mais ou menos felizes das inteligências encarnadas ou desencarnadas, tá certo? Então a gente percebe que é bem mais profundo essa questão, né, da gente conseguir visualizar o que é um mundo habitado, o que é um mundo inabitado. Pelo que é colocado aqui no Livro dos Espíritos, todo local do universo, não existe lugar no universo que seja inabitado. Todos os locais são habitados por alguma forma, seja do espírito encarnado, ou seja, do espírito errante, né? E também, né, para aqueles espíritos maiores, superiores, que já não necessitam mais da reencarnação. Finalizando aqui, ó. No que toca às diversas regiões espirituais, sabemos que comunidades redimidas habitam zonas mais elevadas da espiritualidade, às quais obreiros dedicados são periodicamente conduzidos em processo estimulante do esforço pessoal. Em faixas vibratórias mais ligadas à Terra, estacionam temporariamente almas ainda vinculadas às sensações e problemas da vida física, uma vez que o peso específico das suas organizações perispirituais, apresenta certa densidade que não lhes permite as grandes ascensões. Isso aqui condiz com aquilo que a gente já sabe, que a matéria ela é muito pesada, né? Nós que estamos aqui encarnados, não temos dimensão do peso que é para o espírito carregar esse corpo, né? E o perispírito, o nosso perispírito, ainda também possui uma densidade um tanto elevada, né? A gente pode chamar, entre aspas, um peso, né, elevado. E esse peso, essa densidade, ela não nos permite fazer ascensões maiores, ou seja, alcançar locais mais elevados, zonas mais elevadas de espiritualidade. Então, somente se desvencilhando e purificando, né, o nosso perispírito, retirando a materialidade, é que a gente vai conseguir ter o merecimento, condições de avançar para uma zona mais elevada um dia. E isso vai acontecer, né, com a nossa depuração, com a nossa melhoria moral e espiritual, né? Esses mundos, como o nome indica, não teriam superfície física, eternamente estéril. Como tudo no universo evolui, eles e os espíritos são submetidos à lei do progresso. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figuremo-los como bandos de aves que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem os seus destinos.
Concluindo, diremos que os mundos transitórios possivelmente fazem parte dos corpos celestes, espalhados pelo universo, podendo ser um planeta, um satélite ou algo similar. Já as regiões espirituais, também denominadas zonas, colônias ou esferas, correspondem às coletividades desencarnadas existentes nos planos dos espíritos e vinculadas a esse ou aquele planeta. O campo magnético da Terra seria, por exemplo, dividido em 7 esferas. Poderia chamar um umbral grosso, um umbral médio, um umbral superior, onde se localiza o nosso lar, a região da arte, da cultura e da ciência, a região do amor fraterno universal, a região de diretrizes do planeta e, finalmente, a abóboda estelar. Então, gente, acho que conseguimos ter uma ideia assim, do que seriam esses mundos transitórios, né? Esses mundos, eles têm, especificamente, eles são mundos, vamos dizer assim, físicos e que possuem uma certa esterilidade na sua superfície, podendo ser planetas, como foi falado, né, satélites, como a nossa Lua, ou outros elementos estelares aí. E a gente tem as zonas espirituais, né, que são ali as nossas colônias, que a gente costuma dizer, né, onde a gente tem formações ligadas a um determinado planeta, por exemplo, nossa Terra aqui, que possui algumas colônias espirituais. Como exemplo, a gente tem aí o nosso lar, que é o mais famoso, né? Mas além dele, a gente tem várias outras aí, geograficamente espalhadas, né? Na zona extraterrestre, vamos dizer assim, né? Fora da nossa atmosfera terrestre. E é isso então, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido passar uma ideia do que são esses mundos e como os espíritos errantes utilizam desses mundos transitórios para fazerem ali as suas paradas, né? O seu descanso, a sua recuperação e até mesmo a sua evolução espiritual, quando eles se reúnem, né, com outros espíritos que também se encontram na erraticidade. Agradeço bastante a atenção de vocês. Como sempre, sugerimos aí que vocês peguem as questões e leiam no próprio livro, né, dos espíritos, e outras bibliografias que estejam relacionadas aí. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos finalizar pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe durante essa semana, que possamos ter uma semana de trabalho, de estudo, de dedicação, de aprendizado e aplicação daquilo que nós, como espíritas, conhecemos, aquilo que nós já estamos habituados, que sabemos que precisamos fazer, então que possamos aplicar na prática mesmo todo esse conhecimento, com muita paciência, muita resignação e muito amor para aqueles que se aproximarem de nós. Que possamos então ter uma boa semana, até o próximo estudo, e que possamos continuar nos dedicando nessa seara bendita, sempre com o apoio dos nossos mentores, dos espíritos maiores, do Mestre Jesus. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muita boa noite para vocês e até o próximo estudo, se Deus quiser. Boa noite.